estéril, não podia ter filho. E a sua rival, a Penina, sucessivamente a provocava para irritá-la, porque o Senhor a tinha tornado estéril, né? Então a Penina provocava ela. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava muito Ana e não comia. Então Elcana disse, seu marido disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está mal? Não te sou melhor do que os 10 filhos? Então Ana se levantou através dessa palavra, né? Que ele falou. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, Ana, amargurada, orou ao Senhor, chorou abundantemente na presença dele, se derramou na presença dele e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, na tua serva, né, de mim, lembrares da tua serva, e não esqueceres, mas a tua serva dará um filho, né? E o Senhor dará um filho, o Senhor dará e ela dará todos os dias ao Senhor esse filho, né? E sucedeu que perseverando ela em oração perante o Senhor, né? Eli observava sua boca. O sacerdote estava ali sentado observando só o abrir da boca da Ana. Porquanto Ana no seu coração falava somente, movia os seus lábios, porém se comovia a sua voz, pelo que Eli a teve como ela estivesse embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher atribulada de espírito, nem um vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho me derramado na presença de Deus Todo-Poderoso, o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, o que ela orou e pediu, que o Deus de Israel lhe conceda. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho. E lembramos-se de madrugada, levantando-se de madrugada e adorou perante o Senhor, voltando e chegando à sua casa em Ramá. E Elcana concedeu a Ana a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Uma reflexãozinha sobre Ana, bem rapidinho. Ana e Penina eram esposa de Elcana, um levita que morava em Ramá, no território da tribo de Efraim, né? Elas viviam num período de 1100 anos antes de Cristo. E que a poligamia, né, considerada na época, era permitida. E Deus tolerava. Contudo, a sua prática sempre foi marcada por intrigas, ciúmes, desavença na família, como aconteceu no lar de Elcana. E provavelmente que Ana fosse uma primeira
ponto de Elcana chegar para ela e falar que ele valia mais que 10 filhos. Mas Ana havia um desejo no seu coração imenso, havia um pedido, havia um clamor. Então Ana aqui, ela se sentia como uma mulher que, naquela sociedade na qual vivia, a mulher estéril era considerada como uma mulher amaldiçoada. Então ela se sentia rejeitada. A situação de Ana era muito difícil. Ana enfrentou humilhação através de quem? O próprio sacerdote. O sacerdote disse que ela estava bêbada quando ela estava aos pés do Senhor. Ela se derramou aos pés do Senhor. Então ela teve vários desafios. Ana enfrentou dentro da sua casa. A Penina perseguia, humilhava, ridicularizava, provocava muita zombaria nela, né? Escarnecia por ela ser estéril. E as proporções de Penina levavam a Ana ao desespero. Ela chorava muito. Ela entrou em depressão. E essa cena se repetia todos os anos, todas as vezes que ela ia e seguia. Aí eu quero agora explicar o que aconteceu, a solução humana, os problemas dobram. Elcana quis trazer uma solução humana para o relacionamento dele. Uma vez que ele era casado com Ana, e provavelmente ele queria filhos, e ele tentou dar um jeitinho, né? Que essa solução humana que muitas vezes causa problemas, e são problemas terríveis, né? E aqui foi permitido, na época, ele ter as duas mulheres. Mas a palavra de Deus é muito clara quando Deus criou o homem, ele só fez com que o homem tivesse uma só esposa. Todavia, quando o pecado entra, ele destrói. Quando o pecado entra, ele tira o plano original de Deus, que era marido e mulher. Né? Graves consequências no caso de Ana. Então veja o caso de Ana, mesmo diante da humilhação, mesmo diante de todo problema, ela teve que resolver essa situação, o qual criada por Elcana, que ele criou essa situação, e Ana teve que passar por muitas situações, muitos desafios, para que ela enfrentasse tudo isso. Mas Ana não desistiu. Ana, ela foi persistente, ela enfrentou toda a situação com que Penina perseguia, humilhava, e ela foi buscar nos pés do Senhor. Ana, ela era sozinha, ela não tinha ninguém, mas ela tinha algo extraordinário no coração dela. A busca por aquele que tem o poder de fazer acontecer, de trazer aquilo que aos olhos nossos, como foi dito, parece impossível. Mas Ana traz para nós uma lição. Vamos nos colocar aos pés do Senhor. Vamos nos derramar na presença dele. Vamos ter uma vida de oração. A vida que nós estamos vivendo, os dias são maus, está havendo muitos problemas, cada um tem o seu, mas vamos nos derramar na presença do Senhor, porque só assim venceremos como Ana venceu. Não pense que foi fácil, foram dias e anos que Ana enfrentou humilhação, Ana enfrentou muitas diversidades, mas ela teve o fim. Ana chegou ao fim, e o fim de Ana foi vitorioso, porque Ana tinha um desejo de ter um filho. Como cada um aqui de nós temos um desejo, temos um pedido, e muitas vezes nós nos deparamos com tão impossível aos nossos olhos. Ana também viu que a situação que ela estava vivendo parecia muito difícil, parecia não ter uma saída, mas ela buscou a saída. Ela foi ao templo, o qual nós temos um templo 24 horas, se nós quisermos buscar a presença do Senhor. Ana, de ano em ano ela ia. Quantos anos Ana não passou essa peregrinação, essa humilhação, esse sofrimento, e junto com Elcana, com a mulher e os filhos,
foram anos e anos, mas Ana, ela foi uma mulher de persistência, foi uma mulher de garra, de luta, de oração, e se derramou na presença do Senhor. Ana aqui faz um convite para nós hoje. Nós temos uma causa impossível, se derrama na presença do Senhor. Fique embebedada, mas não devia, mas na presença do Senhor, do Espírito Santo. Porque Ana parecia estar embriagada, mas era a presença do Espírito Santo, de Deus na vida dela. E muitas vezes nós encontramos dificuldade, nós encontramos dentro da própria igreja, pessoas que se levantam, porque estamos orando, por isso, por aquilo. Dentro da nossa casa também, nós encontramos pessoas que nos levantam para nos impedir, para nos humilhar, para nos perseguir, mas vamos continuar firmes. Temos propósito, temos objetivo, temos motivo, vamos em frente. Porque Ana, ela não se abateu, ela teve um momento de fracasso, porque muitas vezes o fracasso nos leva a buscar Deus, muitas vezes as lutas nos levam a buscar Deus, e isso temos que ver em Ana. Ana não desistiu, Ana tem um amor no coração, um querer buscar Deus, buscar esse Deus que sabia que era nele que vinha a solução, o pedido, o desejo. Ela almejava ser mãe. É estéril, era difícil. Como isso ia acontecer? Aquele Deus Todo-Poderoso pode fazer. Não há nada que Deus não possa realizar. Não há nada impossível que Ele não possa fazer. E aqui está, muitos com pedidos impossíveis, causas impossíveis. Veja o caso de Ana. Vamos espelhar nesse exemplo. Mulher de oração, mulher que foi humilhada, mulher que teve seus momentos de fracassos, mas isso fez com que ela fortalecesse ela a buscar. E muitas vezes, irmão, a gente só vai buscar Deus quando a coisa estiver pegando, quando aperta, quando vem uma doença, quando vem uma perseguição, quando vem uma luta grande, aí é que a gente vai buscar, porque é um momento de lapidação na nossa vida, de crescimento, de vida no altar. Vida no altar, temos que estar buscando a oração, é tudo é o que move o coração de Deus, porque Deus nos dá, mas no tempo dele, se Ele quiser dar agora, Ele dá, se Ele quiser dar amanhã, e Ele dá o tempo dele, mas Ele dá, Ele nos dá, porque Ele é Pai, e o Pai ama o Filho, e Ele dá o melhor para o Filho. Muitas vezes a gente quer algo que não é melhor, e Ele tem o melhor para nós, então nós temos que aprender a esperar, mas nunca parar de desistir, de orar. Ser persistente em oração. Lutas que enfrentamos, quantas eu já enfrentei? A minha vida de luta, de perseguição, de luta, diante de muitos desafios que eu tenho enfrentado, mas jamais eu retroceder, porque eu creio naquele que eu busco, que eu sigo, que é poderoso, que vai me conceder aquilo que eu almejo. Então, irmãos, a reflexão de hoje, vamos ser Ana, diante daquela luta, daquela humilhação, daquela perseguição, vamos buscar. A Ana, ela almejou, ela desejou e ela concedeu o Senhor na vida dela aquilo que ela desejou, o filho. Agora, outro detalhe, quando Deus concedeu, ela foi grata. Muitos recebem e não agradecem. Ana disse aqui no 26, ela chegou a dizer: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher, ela dizendo para o sacerdote, aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. E por este menino, que ela já estava levando para entregar, orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhes tinha feito.
Deus nos concede. Vamos ficar firmes. Oração é tudo que nós precisamos. Estar sempre em oração, em comunicação com o Pai, intimidade, estar no altar. Isso nos dá um alimento tão grande nas nossas vidas, de nos erguer, de estar orando pelo nosso próximo, pelo nosso vizinho, pela nossa família. Então, Ana foi um exemplo de resiliência. E Deus deu a ela essa vitória. Deus deu o milagre que ela almejava. Graças a Deus pela vida dela, porque nós queremos seguir isso. É oração. É isso que vai mover o coração dos pais. Porque o Pai quer que nós pedimos. E aguardamos porque Ele nos concede. Amém? Uma reflexão sobre Ana. Amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Gente, convido você a ficar de pé para a gente orar aqui em Deus, nessa palavra. E depois, agora, nós vamos iniciar a nossa assembleia. Oremos. Santíssimo Deus, Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela exaltação dessa noite para cada um de nós, que é de buscar a tua presença, de usarmos, ó Deus, o exemplo que Ana deu, mesmo vivendo em situação adversa, difícil, ela sabia onde buscar e a quem procurar. Possamos, ó Deus, ter esse referencial. Nós temos o Senhor. E obrigado por essa palavra. Faz de nós, homens e mulheres de oração. Pai, possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ver a vitória do Senhor na vida da gente, na vida daqueles cujo qual nós apresentarmos diante de Ti. Amém. É assim que nós te oramos em nome